Olá, sejam bem-vindos todos os jovens desse país lindo, imenso, que é o nosso Brasil, abençoado por Deus, acompanhado sempre pela proteção de Nossa Senhora Aparecida. Hoje nós estamos aqui para mais uma das nossas lécios, com o Evangelho do Domingo, então corre lá já pegar a sua Bíblia. O nosso Evangelho vai ser Mateus 13, de 44 a 52. Mateus 13, 44 até o 52. Lembra também de pegar o seu caderno para você anotar, para a gente fazendo um acompanhamento espiritual bem comprometido com as nossas leituras orantes. E hoje, para enriquecer ainda mais aqui o nosso mix de sotaques, nós vamos para o Nordeste. Diga quem você é. Boa tarde, irmã. Boa tarde, jovens que nos acompanham. Eu sou a Thaís, do Piauí. Então, lá do Nordeste, estou representando o Regional Nordeste 4. Atualmente, eu estou na coordenação do Ministério Jovem, né? Que é um movimento da Renovação Carismática Católica. Nós somos um ministério dentro da Renovação que atua aí no serviço, né, de pastoreio, formação, evangelização da juventude. E aí, nesse tempo, né, chamada a essa missão, integro o setor, né, a Pastoral Juvenil do Regional Nordeste 4. Sou da Diocese de Picos, atualmente residindo na cidade de Picos, mas sou natural de Paulistano, no Piauí. Minha diocese é a Diocese de Nossa Senhora dos Remédios. Olha aí que maravilha! Vamos mais uma vez pedir a intercessão de Nossa Senhora, pedindo a cura também nessa situação que nós vivemos, né, de pandemia. Você trouxe uma amiga com você, a Santa Terezinha? Trouxe a nossa amiga aí, pessoal e também do Ministério, né? São João Paulo II e Santa Terezinha acompanham o Ministério Jovem do Brasil. Ótimo, inspirações boas para a nossa juventude. Isso mesmo. Então, corre lá, você já deve estar com a sua Bíblia aí, repetindo, Mateus 13, 44 a 52. E antes da gente iniciar, eu quero compartilhar com vocês uma palavra do nosso querido Papa Francisco. Lembrando também que nessa semana a gente está lembrando 7 anos da Jornada Mundial, da presença do nosso Papa entre nós, que foi um motivo de muita alegria para a gente. Mas eu quero trazer presente uma palavra muito legal aqui, da Evangelii Gaudium, que o Papa Francisco fala lá no 266. Ele fala assim: não é a mesma coisa ter conhecido Jesus ou não o conhecer. Não é a mesma coisa caminhar com ele ou caminhar tateando. Não é a mesma coisa poder escutá-lo ou ignorar a sua palavra. Não é a mesma coisa poder contemplá-lo, adorá-lo, descansar nele ou não o poder fazer. Não é a mesma coisa procurar construir o mundo com o seu evangelho em vez de fazê-lo unicamente com a própria razão. Acho que esse texto é bastante inspirador porque ele nos fala da importância do nosso encontro com Jesus. E é o que nós buscamos com a experiência da Lécio Divino, né, da nossa leitura orante. A gente já tem falado aqui várias vezes que é uma experiência milenar dentro da igreja, faz parte da nossa tradição. Várias expressões juvenis já conhecem, adaptam a sua forma de rezar, isso é muito bonito, muito válido. E outras estão também conhecendo e aprofundando mais recentemente. Mas é algo bastante recomendado, né, para a nossa igreja, para todos os grupos juvenis. Meu celular está escandaloso, vou desligá-lo, desculpem. Acontece. E nós vamos iniciar, então, pedindo as luzes do Espírito Santo. Thaís, com você. Isso mesmo. A gente quer convidar nessa tarde, né, o Espírito Santo de Deus para vir em nosso auxílio, iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que as palavras do Evangelho possam ter boas sementes em nosso coração e dar bons frutos. Vamos pedir por ele então, né, irmã? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre das suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, vamos tomar então a leitura do Evangelho. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Alguém o encontra, deixa-o lá bem escondido e cheio de alegria, vai vender todos os seus bens e comprar aquele campo. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que pegou peixes de todo tipo. Quando ficou cheia, os pescadores puxaram a rede para a praia, sentaram-se, recolheram os peixes bons em cestos e jogaram fora os que não prestavam. Assim acontecerá no fim do mundo. Os anjos virão para separar os maus dos justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Entendeste isso? Sim, responderam eles. Então ele acrescentou: assim, pois, todo escriba que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Vamos ouvir mais uma vez, deixando que esta palavra penetre no nosso coração. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo. E cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem para comprar aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, vai, vende o que possui e a compra. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Quando está repleta, os pescadores puxam-na para a praia, sentam-se e separam nos cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será no fim do mundo. Os anjos recolherão para separar os maus do meio dos justos e os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Sim, Senhor, responderam eles. Por isso, todo escriba instruído nas coisas do reino dos céus é comparado a um pai de família, que tira de seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Na Lécio, a leitura é muito importante. Como pensar, né? Nós já falamos aqui outras vezes, na chuva que vai caindo e vai penetrando aos poucos a terra. Por isso a gente lê várias vezes, a gente repete as expressões, as palavras que mais chamaram a nossa atenção. Então, a gente vai reler em silêncio, você também vai relendo em casa, você que está nos acompanhando, e a gente também pode repetir, você que está aí pode grifar, né? Ou então copiar no seu caderno qual é a expressão, a palavra que mais fica forte para você. Como um tesouro. O reino dos céus é como um tesouro e pérolas preciosas. Reino dos céus.
separar o que presta do que não presta. Tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Com alegria vende tudo o que tem. Esse capítulo de Mateus a gente já vem rezando há algumas semanas, cada semana uma parábola diferente, um ensinamento de Jesus sobre o reino do céu. Né? Jesus está ensinando aos discípulos como que é o reino, como que é o projeto do Pai. E a liturgia ela vai aprofundando isso, importante também, né? A gente sempre faz com o Evangelho do domingo, porque a liturgia ela é pedagógica, né? A leitura, a liturgia da palavra dentro do momento da Eucaristia, ela tem também uma sequência que vai nos ensinando, ela é catequética, né? Ela vai nos educando na fé, vai nos ajudando a aprofundar também a experiência do Senhor. Então, o Senhor nos fala como é o reino. E nos fala também um pouco de como as pessoas que se envolvem nesse reino se comportam. Né? Então, nós temos aqui personagens diferentes. Alguém, um comprador, alguém que encontra, os pescadores, os anjos, o pai de família. Né? Essas comparações também, elas levam a gente a pensar nos personagens, nas pessoas que se envolvem na dinâmica do reino. Comparar também, né, irmã, a nossa realidade com a realidade de cada um deles. Isso. Alessio tem essa coisa de ler, entender o texto que ele diz e o que ele diz para nós. Aí a gente começa a se identificar com o texto e tirar a mensagem que a gente aplica para a nossa vida. Não é? Isso. O que você acha, Thaís? O que o texto diz para você? Irmã, de forma muito particular, né? Quando eu li, eu me recordava exatamente da primeira experiência, quando a gente vive, né? Essa experiência de conhecer Jesus, de ter um encontro pessoal com Ele, né? Entender o seu amor e o seu projeto de vida para nós. Porque a partir desse primeiro encontro, dessa experiência, a primeira coisa que a gente tem desejo é de retirar da nossa história as coisas velhas que tantas vezes nos afastam dele e que a gente sabe que não agrada ao coração. Né? Então, foi a primeira coisa que eu marquei, retirar coisas novas, né? Retirar coisas velhas, retirar coisas novas, comparar, né? Na minha história, a partir de quando eu me encontrei com Jesus, eu vivi a experiência desse amor com Ele, que me alcançou na minha juventude. Já que o céu é uma pérola tão preciosa que quem encontra troca tudo, né? Vai falar no Evangelho que Ele vende, né? Todos os campos que Ele tem para comprar aquela pérola preciosa. Vende tudo que Ele tem para pegar aquele tesouro que está naquele campo e comprar aquele campo. Então, a partir da nossa primeira experiência, a gente tem esse desejo também, né? De trocar tudo que a gente tem que não é bom, que não agrada a Deus, para que a gente viva a experiência de estar com Jesus. E aí, no início, é muito forte, é muito, né? Você faz com muito entusiasmo e, às vezes, na caminhada, a dificuldade do jovem é a perseverança, né? E aí, muitas vezes, você vai se esquecendo e aí vai voltando de novo a antigas práticas. Então, assim que eu li, eu me recordei da minha primeira experiência, né? E dessa luta diária que a gente precisa viver. A cada dia, recusar o que é velho, escolher o que é novo, né? A cada dia ter consciência que o céu, o reino dos céus é tão precioso como uma pérola bem preciosa, como um tesouro, que a gente precisa sempre fazer trocas, nos livrando daquilo que não nos faz bem, almejando mesmo com os nossos olhos fixos no céu. É verdade, você traz uma coisa muito interessante, Thaís, porque às vezes a gente pode sentar aqui e olhar assim, bom, os anjos vão vir, vão separar, então a gente pode interpretar assim como se a gente fosse classificar pessoas, né? Isso. Esse é um perigo, né? Da gente ficar julgando, né, outras pessoas, ou de repente os grupos, né? Nós na Pastoral Juvenil, né? O grupo que vai para o céu, o grupo que não vai para o céu. Mas, brincadeiras à parte, é bonito a gente olhar isso dentro da gente, né? As coisas que realmente a gente precisa
separar dentro de nós e que precisam ser vendidas para se comprar o bem maior que é o Senhor. Né? E a gente entra na dinâmica do reino, porque o reino ele não é um lugar, ele é uma dinâmica. Se a gente for pensar nas parábolas que a gente já andou rezando e refletindo aqui com outros jovens de outros sotaques, outras regiões do Brasil, a gente foi vendo isso, né? Que a gente não estava falando de lugares, a gente estava falando de jeito de viver, de jeito de ser. Então, o reino ele começa acontecendo na gente. Né? O céu, como recompensa, né? A nossa vida eterna, a nossa ressurreição, ela é uma continuidade das nossas opções aqui. O reino começa aqui com o nosso projeto de vida, lutando por Jesus. Né? Então, é muito bonito a gente retomar o primeiro amor, como fala o Apocalipse, né, que você fala, Thaís, que é essa primeira experiência marcante, a experiência do encontro, que precisa ser cultivada, né? Mas que é um marco nas nossas decisões, no nosso projeto de vida. E o nosso projeto de vida, ele tem que ser construído, nós que somos pessoas de fé, com Jesus. Por isso também esse texto do Evangelho Gaudium é bem pertinente, porque né, ele fala, não é a mesma coisa você ter encontrado essa pérola e você não ter encontrado essa pérola. Jesus muda o nosso jeito de ser, muda o nosso jeito de pensar, muda o nosso jeito de agir. Então, como que seria a irmã Valéria sem Jesus? Será que seria, né, estaria mais preocupada em cuidar de si mesma ou mais preocupada, né, em servir? Como seria a irmã Valéria sem Jesus? Estaria mais, né, de repente, procurando juntar dinheiro, riquezas, ou de repente teria a visão da missão, de colocar os dons a serviço, né? Então é interessante a gente pensar um pouquinho nisso, né? Se a gente encontra essa pérola, ela gera mudanças em nós, que mudanças ela está gerando? Que opções a gente está fazendo a partir dessa experiência? Verdade, irmã. E quando a senhora fala, né, sobre o que eu vou fazer com esses dons que eu recebi, outro ponto que eu achei muito interessante na palavra, quando ele diz que ele vai lá e vende com alegria tudo o que tem, né? Porque se a gente olhar para outras passagens, né, por exemplo, a do jovem rico, que Deus pede para que ele venda tudo, né? E aqui ele fala da alegria, que o camponês foi com alegria, vendeu tudo o que tinha, né? E às vezes a gente não tem essa alegria quando a gente se decide. É como se o servir fosse um peso, né? Então eu vou fazer porque, como a senhora disse, eu quero o céu por recompensa, e não entende que a gente pode viver aqui, né? Eternidades, como a gente gosta de dizer, no nosso servir, no nosso amar. E aí, no momento da reflexão, eu me lembrava da senhora, porque a senhora é religiosa, e a gente já percebe aí, quando fala trocar tudo que tem, porque cada um tem uma missão, né? Cada um tem uma vocação. E nós jovens, muitas vezes, nós temos medo de dizer sim ao chamado pelo medo do que a gente vai perder. E aqui, o camponês não tinha medo do que ele ia perder, porque ele vendeu com alegria, porque ele ia, em troca, receber aquele tesouro, né? Então, quantos jovens com o chamado aí guardado, com medo do que pode perder, né? Do que pode viver. Não só os vocacionados, mas também nós, leigos, né? Chamados à vida matrimonial, ao celibato, que tem, assim, um receio quando nós somos convidados dentro da nossa paróquia, dentro dos grupos da nossa diocese, do nosso estado, a assumir um posto, né? Um chamado, né? Eu não vou ser coordenadora a vida inteira, eu estou coordenadora. Então, é um tempo que Deus me chamou para cuidar daquele povo. E muitas vezes a gente tem medo de responder esse chamado pensando, o que eu vou perder, né? O que eu vou deixar de viver porque eu vou ter que me dedicar. E aí, muitas vezes, o jovem pensa nos estudos, no trabalho, nos relacionamentos, são tantos os empecilhos, né, em viver esse chamado que não se atenta para como é precioso. E lá o camponês vendeu com alegria, né? Eu custei um pouco a entender a importância de receber com alegria esse chamado e me doar a ele, né, a receber. Mas aí a gente vai aprendendo. Deus vai sempre didaticamente. Se você ainda não entendeu com 1 ano de coordenação, vou lhe dar 2. Se você não entendeu com 2, vou lhe dar 4. Para que você entenda o que eu estou falando, né? Então, me marcou muito quando ele diz
que vendia com alegria, né? E aí vem completar quando diz que o pescador vai separar o que é bom do que não é bom, né? Porque a gente precisa mesmo separar essas coisas, o que não nos faz bem do que nos faz bem, porque lá, aqui a palavra vai dizer que a gente se torna discípulo, né? E eu achei interessante porque ele diz que quando nós nos tornamos discípulos do reino dos céus, nós precisamos retirar o que é velho e o que é novo, a gente precisa separar, escolher. Não que os meus sonhos da faculdade sejam ruins, não que os meus projetos sejam ruins, mas para aquele tempo separar outras coisas que me afastam de Deus, porque muitas vezes a gente se prende em viver a nossa vida do jeito que a gente quer viver e se fechar uma experiência tão linda de ser discípulo de Jesus e reconhecer um chamado que ele tem para nós, né? Dar com alegria, dar o tudo pelo tudo. Verdade. Sabe que ainda ontem eu estava preparando um vídeo para um grupo que me pediram para falar sobre Santa Rosa de Lima. E daí eu encontrei uma frase dela que falava que o amor, ele custa. O amor, ele é sacrifício, ele exige renúncia. Né? E acho que tem a ver também com essa tua partilha, né, Thaís? De assumir com alegria, porque realmente a caminhada com o Senhor, a entrar na dinâmica do reino dos céus, exige renúncias. Né? Exige renúncia de coisas concretas do nosso dia a dia, como você mesmo já citou, né? De um tempo doado, mas exige renúncias também, às vezes, das nossas vaidades, né? Para a gente poder, de fato, fazer um serviço ao reino, e não um trabalho ou só uma busca de autorrealização. E depois também eu fiquei pensando, enquanto você falava, lembrando tantos jovens, né? Leigos, e às vezes jovens religiosos também, jovens presbíteros, enfim, nas suas diversas vocações, né? Quantas pessoas que testemunham essa alegria do serviço, né? E quantas vezes elas tiveram que realmente renunciar, mas elas aprenderam que com Jesus vale mais. Essa alegria de estar com Ele vale mais do que possuir aquele, né? aquele campo que você tinha, vendeu tudo, né? Então, tudo não trazia tanta alegria, tanta paz no coração, tanta realização, quanto a renúncia disso tudo pelo bem maior que é o Senhor. E daí, claro, Verdade. à medida que a gente vai caminhando com Ele, o nosso coração vai se abrindo para o serviço. Aí a gente vê, né? Você fala de pastoreio, né? Outras expressões usam outros termos e tal, mas na verdade é a mesma experiência, falada, compartilhada com outras linguagens, mas é a mesma experiência de encontrar-se com Jesus e sair para o serviço. Porque é impossível amar o Senhor e não amar os que Ele ama. É por isso que o nosso coração agora, por exemplo, nessa situação que a gente vive de pandemia, é natural a gente se voltar para ajudar o necessitado, para rezar pelos doentes, para levar uma palavra de esperança para uma pessoa. Então, isso tudo é o sinal de que nós estamos nessa dinâmica do reino. Verdade, irmã. E é algo que a gente escuta muito, né? Por exemplo, dos nossos amigos. Muitas vezes a gente perde certas amizades porque elas não estão dispostas a entender que a gente precisa dedicar um tempo para esse chamado. Como a senhora disse, o amar é o servir. Eu lembro de uma frase do Papa Bento XVI que fala muito disso, né? Não posso viver uma experiência com Deus e guardar ela só para mim. Eu preciso, né, que essa graça transborde. Eu me lembro que a primeira experiência que eu vivi com Jesus foi em um seminário de vida, que é um evento que a Renovação Carismática Católica realiza. E quando eu saí daquele lugar, eu queria que todos os meus amigos tivessem vivido aquela mesma experiência, né? E aí, quando a gente assume um chamado, enquanto jovem, para liderar, né, um grupo de jovens, a gente escuta muitas pessoas dizer: meu Deus, você é muito nova, você vai perder a sua juventude nisso daí. Você poderia estar fazendo tantas outras coisas, você poderia estar se divertindo, você poderia estar fazendo isso, aquilo. E aí vão colocando, como a senhora disse, muitos campos para a gente almejar, porque eles acreditam que a nossa felicidade só está se a gente conquistar aquilo. Infelizmente, na nossa sociedade tem muito isso, né? Então, só é feliz quem se formou, casou, teve um concurso, trabalha, tem um carro, tem uma casa. Bens materiais, dinheiro, vão colocando bens materiais como o nosso único foco. E aí quando a gente para olhar pela visão do reino, a gente entende que muitas vezes nada disso
traz a verdadeira alegria para nós. Nada disso nos alimenta tanto, né? E aí, providencialmente, né, na preparação, na leitura do Evangelho, eu vi um vídeo de Dom Henrique. E aí, essa semana, a gente está todo mundo assim, né? Porque as postagens dele ganharam uma força ainda maior. Palavras tão santas para nós. E eu encontrei um vídeo que ele falava para a juventude de Aracaju, se eu não me engano, quando ele estava saindo lá da diocese. Exatamente sobre isso, né? Que o jovem, às vezes, ele tem coragem, tem vontade, mas ele é frouxo também. Então, às vezes, ele desiste muito fácil. E eu achei muito lindo quando ele dizia que sempre na juventude dele, com essa fase de 15, 16 anos, ele pensava que ele precisava ser feliz. Ah, eu preciso ser feliz, eu preciso ser feliz. Como eu vou fazer para isso? E tudo que ele pedia para Deus era que Deus não permitisse que ele vivesse uma vida de qualquer jeito, mas que ele vivesse uma vida que valesse a pena, né? Então, muitas vezes a gente tem medo, irmã, de perder muita coisa e não ser feliz. E às vezes viver uma vida que vale a pena vai custar, né? Às vezes vai custar um sonho que você quer agora e talvez Deus tenha esse sonho para depois, né? Vai custar alguma coisa aí que você deseja muito e que talvez depois você consiga, mas o momento não é agora. O momento agora é da sua doação, do seu empenho, do seu amar servindo. E eu anotei porque eu achei muito lindo, né? Quando ele dizia: quem tem tudo que dá a Cristo não se perde. Nada se perde, tudo ganha. Então, quando eu dou tudo de mim para Cristo, eu estou ganhando muito, né? E ele lembrava das palavras do Bento XVI, que pedia para os jovens não terem medo de perder a vida por Jesus, porque Jesus é a única causa que vale a pena. Então, se a gente olhar, tudo mais nos virá em acréscimo, depois que a gente decidir viver com verdade esse desejo. É difícil, né? Ah, dá tudo que você tem com alegria, a irmã que o diga, né? Deixa pai e mãe, vai para uma congregação, os padres, né? Muitas vezes o matrimônio é difícil, deixar pai e mãe e viver, né? Unir-se a outra pessoa, construir uma família em santidade. Dentro da nossa faculdade, tantas vezes é difícil viver o reino, porque é doloroso de fato, né? A gente vive aí no amar e servir, conta-gotas de sofrimento. Aí a gente vai sofrendo, mas a gente vai sofrendo e vai amando nesse servir, porque a gente vai se doando. O amor sem essa doação não é amor, né, irmã? Tem outro nome, mas amor não tem, né? A gente precisa gastar-se, dar-se. E aí eu via como ele vendeu tudo com alegria. E fui me questionando, né? Tantas coisas na minha vida e na minha história que eu preciso abrir mão com alegria para dar a vida pelo tudo, para viver com tudo, ganhar e tudo, na certeza de que tudo mais me virá em acréscimo, se for da vontade de Deus. Mas eu preciso mesmo viver essa experiência de amar e servir, sabendo que o reino dos céus é muito precioso, muito, muito precioso, para que eu me desvirtue dele por coisas pequenas, ou por coisas que para mim no momento são tão importantes, mas que talvez não seja o que eu preciso agora, né? Verdade. Olha aqui, quanta coisa linda, quanta riqueza, né, na nossa partilha, quando a gente senta para meditar, para aprofundar e também para partilhar como comunidade de fé as nossas experiências, aquilo que Deus fala no nosso coração. Com certeza, você aí de casa também, né, teria uma partilha muito bonita para fazer com a gente aqui. Mas vamos recolher toda essa riqueza, né, num instante de silêncio. A gente já tem falado aqui, o silêncio ele é muito importante na Lécio para a gente poder ouvir a Deus, né, para a gente deixar que a sua palavra nos cale mesmo, né? Quando a gente fala que a palavra nos cala, ela cala mesmo, né? Cabeça, que a gente às vezes fica quietinho, mas os pensamentos ficam borbulhando, né? É a gente silenciar o exterior e o interior e deixar que Deus vá tomando conta do nosso coração. A gente aqui, como é na transmissão, às vezes não é muito legal a gente deixar um tempo muito longo, mas depois que a gente termina, a gente sempre fala, né? Você pode continuar aprofundando, deixar esse espaço de silêncio. Mas vamos, né, num instantezinho de silêncio, deixar. O que mais, aliás, refletir, né? O que mais nos toca? A mim, a você que está nos acompanhando. O que Deus te pede? O que Deus leva também você? Que resposta concreta na sua vida e também a Deus pode ser dada nesse momento. Vamos pedir também que o Senhor nos conceda sabedoria para escolher corretamente, saber reconhecer o tesouro escondido na nossa vida, na nossa história pessoal,
nas realidades aonde nós estamos inseridos, até mesmo nas realidades sociais, que também clamam a nossa ação solidária, a nossa ação caritativa, o nosso testemunho de Cristo vivo. Vamos pedir que o Senhor nos ajude a reconhecer as pérolas, os tesouros, os feixes pelos quais vale a pena a gente deixar tudo para assumi-los, para guardá-los, para cultivá-los com carinho. O ordinário, né, irmã? A santidade, essa busca no simples. Qual tudo eu posso dar no dia de hoje em troca do reino, né? Qual tudo eu posso trocar pelo reino, vender pelo reino. No simples mesmo, no diário da nossa vida, nesse tempo que está todo mundo em casa, se a gente parar para pensar, a gente precisa abrir mão de muita coisa para amar e servir, né? No ordinário do dia a dia. No extraordinário também, a santidade se faz, mas no ordinário é presente, assim, constante, né? Verdade, verdade. E vamos também pedir a intercessão de Nossa Senhora, de Santa Teresinha, que está nos acompanhando hoje também. Pedir que são mulheres também que souberam encontrar o tesouro e vender tudo para estar com ele. Fizeram da sua vida total doação dentro da dinâmica do reino. Que elas também nos ajudem, nos dê a sabedoria para que a gente possa escolher sempre o Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Isso. Lembra também, aí você que está acompanhando a gente, escreve no seu caderninho uma síntese do que você achou importante, né? Ou no seu caderno espiritual, ou também no seu aplicativo aí que você usa para registrar. Registra também que compromisso o Senhor te pede, porque é importante que a palavra nos motive também a nossa forma de viver, que ela gere mudanças no nosso jeito de ser, pensar, agir, para que a gente possa ficar sempre mais semelhante ao Mestre. O segmento de Cristo é isso. O cristianismo é isso. É segmento do Mestre Jesus. Quer dizer um tchau, Thaís? Sim, eu quero agradecer, né, o convite, representando toda a Pastoral Juvenil do Estado do Piauí, do Regional Nordeste 4, né, então estou representando aqui várias juventudes, né, várias expressões, e aí também representa o meu carisma, né, que é ser Renovação Carismática Católica, com essa experiência aí de levar a experiência de Pentecostes aos nossos grupos, às nossas paróquias, essa experiência com o Espírito Santo, que é um amigo tão íntimo nosso, né, e que nos ajuda tanto, né, nessa busca diária da santidade no ordinário. Cada dia aí ele vai nos iluminando, conduzindo nossos passos nessa busca de cada vez mais buscar o reino dos céus. Então, agradecer pelo convite, pela oportunidade de representar tantas juventudes aí, tanto pelo meu ministério, como também pelo meu regional, né? Várias expressões diferentes aí eu venho representar, a responsabilidade é grande. Imagina, Thaís, a gente que agradece. E é bonito a gente ver também que no meio de tantas diferenças, de formas diferentes, em campos diferentes, vamos dizer assim, a gente encontra o tesouro. Né? Então, tantos jovens que rezando de forma diferente, atuando de forma diferente na sociedade, são sinais do reino de Deus. E é bonito a gente estar em comunhão na diferença. Então, obrigada a você, Thaís, pela sua colaboração aí, com toda a Pastoral Juvenil e também partilhando um pouquinho a sua experiência de fé nesse momento aqui da Lécio Divino. E nós esperamos, então, encontrar vocês na próxima semana. Lembra, então, de rezar direitinho. E aproveita também esse momento, né, em que a gente reza a palavra do domingo, no final de semana, para você também se preparar melhor para a Eucaristia. Alguns não estão podendo receber a Eucaristia, né, presencialmente, alguns estão acompanhando pela TV, outros estão fazendo comunhão espiritual, mas enfim,
que você possa estar em comunhão com toda a nossa igreja, corpo de Cristo, né, meditando a liturgia que a nossa igreja nos propõe. Tá bom? Um grande abraço, juízo e até a próxima semana. Tchau.